9h40, seu Watson Rádio, que volta aqui direto dos estúdios do Jornal Watson, falando com toda a região, falando pela Transvale 102,3 e, claro, pelas nossas redes sociais. Já estamos com visita nova aqui nos estúdios do Jornal Watson. Nova não, o Rominha é da casa, né? Já há algum tempo, algumas vezes participou do Watson no rádio, só que agora é diferente, agora como prefeito reeleito. Rominha, o primeiro mandato foram várias as ações, mas eu queria que primeiro você fizesse uma avaliação, não da eleição em si, porque a eleição, 82, quase 82%. 81 e pouco, quase 82,6%, né? Quase 82%. Mas a pergunta que eu quero fazer perguntar você... se foi bem, até brincadeira. Né? A pergunta é, da piquete que você recebeu no ano de 2021, para a piquete que você vai manter os serviços, os trabalhos, agora no ano de 2025. Qual a maior diferença que você pode fazer dessas, entre aspas, duas cidades? Primeiramente, boa tarde, Francisco, boa tarde, Éder, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, piquete hoje, uma nova realidade, um momento de transformação. Se pegarmos piquete em 2020, quando nós ganhamos a eleição, quando nós assumimos 2021 e até a data de hoje, grandes obras foram executadas na cidade. Então, o piquete hoje ele é uma cidade com uma nova identidade. O nosso compromisso com a população, o que foi prometido em campanha, é que esse trabalho vai ser continuado. Então, nós temos o compromisso em continuar com a transformação e que nos 8 anos, se Deus permitir, nós possamos entregar para Piquete, para toda a nossa população, uma cidade totalmente transformada. Foram muitas coisas. Você, nesse primeiro momento, né, é claro, foram realizados eventos, ações, mas num primeiro, acho que dá para dizer que a marca do primeiro mandato foi uma reestruturação da cidade com relação a saneamento, a logística, a recuperação de vias. Esse dá para dizer que o primeiro mandato está sendo, o primeiro mandato não acabou ainda, né? Você tem ainda mais praticamente 3 meses, né? 2 meses e meio. Dá para dizer que essa foi a marca do primeiro? Com certeza. Nós pegamos um piquete, uma cidade, como a gente fala, né, uma cidade considerada como cidade paisagem, por estar bem localizada ali no pé da Serra da Mantiqueira. Porém, a cidade em si ela nunca foi bonita. Ela nunca foi estruturada. Então, nós fizemos saneamento básico, fizemos arborização da cidade, asfalto, fizemos o mercado municipal, o velório municipal, todas as praças reformadas, creche, enfim. Foram dezenas de obras que a nossa intenção agora é dar continuidade. Nós temos aí um projeto executivo que eu preciso de 20 milhões para poder fazer as principais vias da cidade toda drenada, toda asfaltada. Inclusive ontem, eu já estava trabalhando, ontem encontrei junto à equipe do Kassab, já tentando buscar recurso para que esse ano ainda já consiga contemplar mais investimentos para a cidade de Piquete e depois dar continuidade. Então a nossa meta é fazer todas as vias principais da cidade asfaltada e drenada e arborizada. Trazer mais investimento. Vamos começar agora a construção do complexo esportivo do Vila Esperança. E vamos entregar este ano o complexo esportivo do Vila Cristiana. Nós vamos ter um espaço com mais de 8 modalidades de esporte, com piscina pública, enfim. Todas as áreas nós fizemos grandes investimentos. E a nossa ideia é ter essa continuação, continuar trazendo investimento e que nós possamos depois usar Piquete como referência de uma cidade com pequenos recursos e com grandes obras, com grandes desenvolvimento. Muito bem. O Éder, quando a gente faz a avaliação do que aconteceu no último domingo, né, na cidade de Piquete, quando você pega os números, 81,6, uma goleada nos números, mas não foi uma eleição tão simples, não foi uma campanha eleitoral tão simples, né? Daquilo que você acompanhou e você em contato direto com os moradores da cidade, contato direto aí com não só com os eleitores, mas também com aquele público que nem vota ainda, né? Ou que já não vota mais. O que você recebeu de feedback da população que é preciso fazer melhor do que foi feito no primeiro mandato? Conseguiu ter nesse contato com o eleitor de Piquete, olha, verdade, precisamos também atender esse caminho? Olha, Francisco, eu tive a oportunidade de percorrer
a cidade de ponta a ponta. Eu visitei mais de 3 mil residências durante os 45 dias de campanha. E o que eu fiquei surpreso pela recepção de toda a nossa população, pelo carinho. Nós não tivemos nenhum problema naquelas visitas, naquele momento de pedir o voto. E a gente percebia a alegria das pessoas, das famílias em nos receber em suas casas, e para mim é muito gratificante. E lógico, dentro dessas conversas tinha sempre um apontamento que a gente sabe que a área da saúde, não somente em Piquete, hoje se você fizer uma pesquisa em todos os municípios do país, o maior apontamento será a saúde. A gente sabe que não é um problema local, é um problema que é do país. Mas o nosso compromisso com a população naquelas conversas era que os nossos próximos 4 anos a gente vai ter um olhar mais carinhoso. Nós vamos sim tentar buscar soluções para os apontamentos na área da saúde. E lembrando que o que nós ofertamos em Piquete hoje, pelo nosso orçamento, pelo tamanho da cidade, nós estamos muito mais avançados que muitas outras cidades do mesmo tamanho do que o nosso. Então não tem como você fazer uma comparação da cidade de Piquete com a saúde de Lorena com um orçamento de 400 milhões para 40 milhões. Então, assim, dentro do que eu tenho em orçamento, dentro do que nós temos em estrutura, a gente oferta muito além daquilo que consideravelmente é proporcional à nossa cidade. Agora, para você buscar novos recursos, você citou agora que o Kassab, aliás, é o nome da política hoje nacional, é o Kassab, né? Aquilo que ele conseguiu, não só no último domingo, mas tem conseguido em outros anos, é o nome a bater na porta. E você, até por questão de estar no partido, tem essa facilidade, mas vai precisar chegar também a outras portas, a outros caminhos. Como é que você está projetando? Você conseguiu fazer isso nesse último mandato, de utilizar bem, de encurtar as distâncias com São Paulo, com Brasília. Vai ser preponderante o papel do partido, outros aliados, para poder buscar esses recursos? Com certeza. Piquete hoje, o orçamento da cidade é pequeno. Uhum. Se eu ficar sentado lá no meu gabinete, lá, mesmo eu tendo boas ideias, eu não vou conseguir achar viabilidade para executar. E pensando nisso, graças a Deus, no Palácio, não somente o Kassab, mas o próprio governador Tarcísio, toda a equipe deles, eu estou muito próximo a eles. E a ideia é persistir mesmo, é estar lá toda semana, é levar projetos já prontos para poder tentar viabilizar. E também o governo federal. O governo federal, a gente também tem boas entradas em vários ministérios, através do próprio Kassab, porque é um grande líder nacional, e que com certeza a gente tendo projetos, tendo essa persistência, com certeza a gente irá colher bons frutos para a cidade de Piquete. E nós ouvimos de um político de expressão, né, dizendo a seu respeito, né, ele fez um perfil do Rominho, né, no bom sentido. O Rominho sabe vender o município nas esferas tanto estaduais como federais, né. Primeiro que você anda muito, e isso é fato, né. O fato a realidade de você estar presente, né, quase que periodicamente no Palácio, onde sai a grana, onde tem os dinheiro, inclusive você fez alguns investimentos indo a Brasília, essas coisas, isso facilita muito. Você sabe posicionar a necessidade do município, como a pessoa usou uma expressão política, né? Você sabe vender a ideia da cidade. Na verdade, é todo um contexto, né? Hoje existe o carisma, porque assim, você está lidando com pessoas. Não é somente você chegar junto ao governo do estado, governo federal, e levar simplesmente um ofício solicitando algum tipo de emenda e chegar lá, protocolar e vir embora. Não é somente isso. Quando a gente fala dessa articulação, é você estar presente, você ser amigo deles, é você sair para jantar, você tomar um café da tarde, você poder também agradar, porque você está lidando com seres humanos. Todo mundo quer uma atenção, quer também, né? Porque não é somente pedir. É ter esse reconhecimento de quando vir, agradecer. Porque com um orçamento de 40 milhões você não faria nada do que foi feito. Né? Se somarmos hoje todos os investimentos de Piquete, ultrapassa 70 milhões extra. São todas as obras que nós falamos aqui, que o pessoal que nos acompanha pela rede social, 90% foram de verbas que nós buscamos fora. E desse orçamento de 40 milhões, você tem alguma parte comprometida em dívidas, Sim. em parcelamentos? Como? Não, dívida não. Hoje nós temos, na verdade, aproximadamente 50 milhões de orçamento do município. A gente fala 40 que foi quando nós entramos, né? Atualizado hoje dá um pouco mais de 50.
Nós tivemos agora recentemente um empréstimo para poder fazer o asfalto da cidade, mas é um valor muito baixo. Então foram feito lá um empréstimo de 5 milhões de reais, onde nós utilizamos 3 milhões e 800 mil, porque teve o desconto na licitação. Então você pega hoje esse valor parcelado, vai dentro do próprio mandato nosso, a gente vai terminar porque é um valor muito baixo. Agora, para as demais pavimentações, você está esperando. Não, agora eu vou recurso. buscar fora, porque eu preciso de 20 milhões. Aquela quantidade ali era um valor que, quando nós fomos, a nossa equipe fez um estudo para ver sobre o impacto financeiro, o que poderia trazer de transtorno, aquele valor era um valor muito, muito, muito baixo que não comprometia o orçamento do município. Então é a mesma coisa. Hoje, um pai de família hoje que tem R$1.000, que tem um salário de R$1.000 por mês, que ele quer comprar ali uma moto para poder trabalhar, por exemplo, ele vai fazer um financiamento ali que em 36 meses ele vai pagar R$200 por mês de parcela, que não vai ali comprometer o orçamento dele. E o município é a mesma coisa. Eu poderia muito bem pagar esse valor à vista, que o município teria condição. Só que daí eu teria que ter uma reserva para poder ter uma garantia futuramente, se precisar de alguma outra área. Então, não foi um empréstimo. Não. Hoje o município Piquete, as contas estão em dia, todos os fornecedores estão em dia, os salários de funcionários estão em dia. Então, a parte financeira, a saúde econômica está tudo redondinho. Agora, Rominho, você citou aí a boa política da parceria, o que é necessário, principalmente para os municípios menores, mas tem a questão interna também. A Câmara, eleita no último domingo, né? Qual que é a avaliação que você faz daquilo que se formou na Câmara? E há uma expectativa de que os próximos 4 anos vão ser de uma Câmara também mais ativa nesse auxílio de busca de recursos, também de encurtar a distância com os gabinetes? Olha, hoje, se fizermos uma reflexão, um governo bem avaliado, você consegue trazer um grande resultado em relação ao legislativo. Isso aí é o reflexo dessa eleição. Nós tivemos 7 candidatos a vereadores, são 7 vereadores atuais concorrendo à reeleição. Dos 7, 5 voltaram. Infelizmente, nós tivemos 2 vereadores que são grandes parceiros nossos, que eu fiquei muito triste de não ter voltado. Porém, nós tivemos essa felicidade de reconhecer que o governo ele teve uma boa avaliação e, com isso, a Câmara foi reconhecida. E foram os 5 vereadores os mais votados. Uma votação bem expressiva. E isso demonstra que o que nós fizemos durante esses 4 anos teve um reflexo também em nosso poder legislativo, em nossa Câmara Municipal. E agora é torcer os novos que entraram. Graças a Deus nós fizemos os novos vereadores. Dentro do seu palanque. Os 9 do nosso palanque foram eleitos. Né? Foram todos, 100%. Pelas pessoas que nós já conhecemos, eu acredito que vai dar muito certo, porque foram pessoas boas. Então eu acredito que eles vão caminhar junto à nossa administração, e com isso a população tem muito a ganhar. Então agora é esperar. Esperar agora, dia 1º de janeiro, todos assumirem, né? E esperar, porque assim, a única preocupação de um prefeito numa reeleição de uma nova Câmara é porque agora a gente já começa a despertar em cada um deles já a ambição também para daqui 4 anos, né? Porque a nossa vida política dentro da cidade nesses 4 anos vão ser os últimos. A própria legislação não permite ficar mais um mandato. E a gente aceita até isso como uma coisa positiva de você ter a ambição, mas o que a gente espera é não ter a ganância. Que existe a ambição e a ganância, né? A ganância é aquele que faz de tudo pelo poder. Então isso eu tenho certeza que... Às vezes até se rebelar, né? Exatamente. Então tentar dar o passo, marcar a perna, isso aí acaba atrasando até o caminho político deles. E nós tivemos como exemplo nessa agora. O que andou errado tomou chumbo na eleição. Olha o reflexo aí do resultado. O único vereador que não correu com a administração tomou a maior lavada da história da cidade. Porque daí não é o que o Rominho quer, né? Mas o que a população quer. É o que a gente conversa, Francisco. Eu falo para os vereadores, a gente tem que pensar que tudo que nós fizermos é em benefício da população. Então é muito mais fácil a gente somar do que atrapalhar.
Aliás, para somar, você pretende também trazer vereadores para essas discussões com deputados, com o governo do estado, governo federal? Há uma possibilidade de reforçar com os próprios vereadores esse comboio em busca de mais recursos, de mais apoio? Eu normalmente utilizo uma estratégia política que deu certo, né, nesse mandato, e a gente pretende continuar. Eu falo para os vereadores, cada um tem o seu partido. Então cada um vai buscar o seu padrinho político. Então se cada vereador tiver um deputado que pelo menos uma vez no ano consiga mandar uma emenda para piquete, já nos ajuda muito. O meu caminho é qual? Eu não vou no deputado. Eu trabalhei os 4 anos indo somente no governador e no secretário de governo e no governo federal. Então eu falo, gente, vamos tentar achar um caminho. Vereadores, buscam os deputados. Prefeito, busca o governador e o governo federal. E aí, na soma total, o maior beneficiado será a população. Muito bem. Ontem nós ouvimos um dos prefeitos novos também aqui da região, em termos de idade, né, que foi o Breno Anaia, e ele demonstrou, né, que está pegando também uma cidade endividada, diferente da sua, né, que você pegou uma cidade que precisava fazer tudo, né. Ele, além de pegar uma cidade que precisa fazer e reconstruir em muitas áreas, ele também precisa acertar o endividamento da cidade. E ele parece que ele está pegando esse mesmo caminho que você pegou, né? Que é justamente buscar o apoio fora financeiro, as verbas, o governo, os deputados, essas coisas. E essa é a melhor pedida para um município pequeno e com o orçamento praticamente comprometido. O seu por ser pouco. O do Breno porque ser maior do que o endividamento da cidade é maior do que o orçamento anual, né? Então você pega esses dois parâmetros. Mas o Breno fala também de lideranças futuras, né? Cachoeira Paulista, num perfil mais ou menos semelhante o da cidade de Piquete, você pegou a prefeitura, por exemplo, porque você se fez uma liderança no legislativo, né, respeitando o executivo. Isso que você falou daqui é muito importante. Até eu anotei, vou parafrasear a sua frase: ambição, né, e a ganância, né, essas coisas. Você foi ambicioso, você fez projeto e tal. O Breno também foi nessa mesma situação, né? Lutou com tudo, foi difícil, chegou, né? Agora, como você também bem disse, o mandato é limitado, né? Você tem 2 mandatos e tudo. E você tem uma idade invejável aí de muitos, né, que tem projetos pela frente. Vocês são novos, tudo. Você pensa, às vezes, num futuro político, depois de você cumprir o seu tempo, tudo no seu tempo, né? Para não ser a ganância, ser sim a ambição. Você pensa outras situações de executivo, ou você pensa um legislativo estadual? O que o Rominho pensa do seu futuro político? Olha, hoje o meu pensamento é cumprir esses 4 anos como prefeito em Piquete, fazer o meu melhor, deixar um legado que a população possa reconhecer no futuro, que foi a melhor administração que Piquete teve, e através dessa referência do trabalho realizado, tentar demonstrar à nossa região, no futuro, até mesmo uma tentativa a vir a candidato a deputado. Isso não sai do meu pensamento também no futuro, isso aí em 2030. E porque a nossa região, Éder, hoje nós estamos praticamente sem nenhuma referência em relação a deputado. Se pegar o fundo do vale aqui, nós não temos... Acabamos de falar isso no início do programa aqui, né? E ir para a região é muito ruim. Quando a gente fala nesse sentido, já não é pela ganância, pelo poder, não. É pela ambição do quê? O que nós podemos contribuir com a nossa região. Se você pegar hoje, por exemplo, se você tem um deputado aqui na nossa região que possa todos os dias ficar ali fazendo uma pressão junto ao governador, tentando buscar recursos, tentando forçar algum tipo de programa que beneficie a região, o maior beneficiado será a população aqui do Vale. Todas as cidades. Te dando um exemplo, vamos lá, citar um exemplo. Se eu fosse hoje um deputado, temos o regional que vai ser agora inaugurado em Cruzeiro. Porém, nós temos aí várias Santa Casa da região que hoje necessita de investimentos. Temos várias prefeituras que têm essa dificuldade em relação à parte da saúde.
Se eu estou perto do governador hoje, é muito mais fácil da gente tentar buscar esse recurso e ajudar todos os municípios. E isso aí, o maior beneficiado será a população da região. Então, hoje, nós não temos essa liderança. E, quem sabe, no futuro, eu me colocar à disposição. Então, a gente é um trabalho de formiguinha, né? A gente sabe que Piquete é uma cidade muito pequena. Por mais que eu tenha uma boa aceitação na cidade, uma avaliação muito boa, não é o suficiente para me fazer. E a gente vai precisar no futuro da cidade de Lorena, vamos precisar no futuro da cidade de Cruzeiro, de Guaratinguetá, cidades grandes que, quando chega a eleição, infelizmente, algumas pessoas deixam se levar porque tem compromisso político com lideranças aí da região, que acaba que não fortalece quem representa o Vale, quem representa a nossa região. Então, vem deputados de fora que a gente sabe que vem ajudando durante o ano, mas com uma quantidade de emenda que não é compatível se tivesse uma liderança local. Porque, às bem vezes, diferente da realidade da região do deputado. Com né? certeza. Que, com certeza é mais. Você pega, por exemplo, Piquete, tem um vereador que trabalha para o deputado. O deputado libera uma emenda de 200 mil uma vez no ano. Ele acaba amarrando aquele vereador para que daqui 4 anos ele vai fazer a sua propaganda na cidade e vai angariar votos. Agora, Rominho... Só que se tivesse um local, não seria 200 mil. Se tivesse um deputado no local, poderia mandar 1 milhão, 2 milhões. Se nessa avaliação, Éder, quando o Rominho está dizendo aqui, e alguém vai gritar assim, mas olha só, no primeiro bloco vocês estavam falando de Thales, de Israel, citaram o Sérgio Vitor, que agora é candidato, né, vai para o segundo turno, está no segundo turno em Taubaté, a própria Letícia. Não é muita gente, gente, são 2 milhões de eleitores. É lógico que a nossa região ela é subdividida, mas tem muito voto e bem organizado, como o Rominho disse agora, né, esse momento dele, ele vai assumir agora um segundo mandato na cidade de Piquete. É claro que Piquete é um município mais reduzido, mas nessa linha, até para se regionalizar, há uma possibilidade do Rominho, a gente está falando em eleições legislativas, mas há uma possibilidade do Rominho, não para agora, porque não poderia em 2028, mas se testar em outras cidades? Porque você tem uma coisa que joga ao seu favor, né? Você põe a região toda dentro da sua cidade. Hoje você chega em qualquer cidade, você fala do Rominho, o pessoal sabe que você é o Rominho, que você é da cidade de Piquete, que você é um grande promotor de eventos. Sim. Então você é conhecido na região. Eu já... Em Pindamonhangaba, fala em Rominho, o pessoal sabe quem é. E você Por cita... quê? Você é uma pessoa que, como eu parafraseei o que um político de expressão fez. Você sabe vender a cidade. Não no sentido pejorativo, no sentido de propagar a cidade. E pode estar parecendo que a gente está colocando o carro na frente dos bois, mas a gente está falando aqui, nessa palavra que você utilizou, da ambição, da projeção, do planejamento, né? Tem pré-candidatos e candidatos aqui você acha que fica com a orelha, opa, peraí, esse né? cara vai vir você acha pra que cá, falar vai pra lá. É muito além na possibilidade de você se testar em outro município aqui? É assim, Francisco, hoje se for pensar em planejamento, a parte estratégica. Quando finalizar o mandato em 2028, por exemplo, se eu for tentar depois pensar até mesmo em uma outra cidade no futuro, a própria legislação não permite que automaticamente que em 2028 eu já possa concorrer a outra cidade. Sim. Então isso aí eu teria que ficar 4 anos fora como prefeito para depois tentar aí, ter uma outra cidade. Ter alguma outra ideia. Exceto que se você renunciasse antes. Eu acho que não. Como fez Edson Mota. Edson Mota renunciou em Silveiras. Edson Mota mandou essa. Ele renunciou faz 6 meses? Ele renunciou 1 ano antes na cidade de Silveiras e veio ser prefeito de Cachoeira. Eu me lembro que no último mandato de Valderez em Canas, ele renunciou 1 ano antes e veio ser vice. Mas não necessariamente a pergunta vai nessa, porque não é a intenção do Rominho renunciar em Piquete. Você já falou aqui, nós só estamos falando isso aí porque você... Mas até pela sua idade, por ser jovem, né? E você acabou de falar que você vai cumprir os 4 anos. Tem 2030 com uma outra eleição. Eu sei que alguém no programa deve estar falando, esses caras estão malucos, estão falando de 2030 já. É mais rápido. Mas a gente está falando sobre ambição. Falta 723 dias para a eleição de deputado. E principalmente sobre formação de lideranças regionais.
Ô, Francisco, eu sempre falo com a minha equipe, o pessoal na região fala, o Rominho é marqueteiro. Não é marqueteiro, a gente trabalha, porque não existe marketing sem trabalho, né? Então você sem pega... ter o que apresentar. Exatamente. Também. Então você pega, por exemplo, cara, é muito gratificante. Você vê, a semana, acabou a eleição domingo. Sim. Segunda-feira eu tinha pedido à população se eu poderia folgar pelo menos na segunda-feira, porque eu estava até com a pressão alta. Então segunda-feira eu descansei, fiquei em repouso. Na terça-feira nós já fomos numa escola em Piquete, na Ricardo Godoy, que essa escola foi a segunda escola contemplada. Nós criamos um modelo padrão da minha gestão, que nós até nomeamos padrão modelo Rominho, que a rede pública, a rede municipal, nós vamos ofertar o ano que vem as 4 escolas que nós temos no município, com todas elas, com ar-condicionado, com cinema dentro da escola, sala multiuso, laboratório de informática, ensino integral. Nós vamos criar um modelo que várias escolas na região, particulares, escolas caras, não oferecem aos alunos o que uma cidade com menor orçamento vai oferecer agora a partir do ano que vem. Nós já temos uma escola que já foi, agora acabamos de entregar ela, que foi na Santa Isabel, a Maria Auxiliadora. E nós contemplamos agora a segunda escola. Eu fui na escola essa semana vestido de cachorrinho, não sei se vocês viram, uma fantasia do cachorrão, que é para as crianças não me reconhecer. E na hora nós reunimos todas as crianças no pátio da escola. Tinha que ver a gritaria das crianças quando eu tirei lá aquela fantasia, eles viram que era o prefeito. E você vê o carinho das crianças comigo. Mas o principal, quando eu falei para as crianças, gente, nós vamos ter no ano que vem uma escola nova para vocês. E foi uma gritaria, porque você vê o reconhecimento das crianças, por mais que seja uma idade muito, muito baixa, né? 5, 6 anos, 7, 8 anos, enfim, eles já conseguem ter essa percepção de que aquilo vai trazer para eles qualidade de ensino e até mesmo de vida dentro da escola. E isso para nós é gratificante do que eu falo para minha equipe, gente, como é que pode uma cidade tão pequena, com orçamento tão pequeno, e hoje nós ofertarmos a toda a população coisas que cidade grande não oferta. Então isso é o caminho. Ah, Robin, aquilo ali é algo forçado? Não. Aqui a gente faz com prazer e a gente, lógico, é legal quando você faz e tem o reconhecimento. Mas eu fico imaginando quando você pega hoje, por exemplo, voltando no assunto de deputado. Você tem um orçamento lá de 20, 30 milhões ano para você poder direcionar para os municípios. Você imagina, você pega a região nossa aqui, vamos supondo lá de Taubaté para cá, de 20 municípios. Você imagina a quantidade de coisas que vocês podem estar ajudando a região, ajudando os municípios. Isso aí eu falo numa verba própria do deputado, mas a gente vai ter acesso também ao governo federal, nós vamos ter acesso junto ao governador, que consiga mandar ainda muito mais. Então, isso a gente precisa, é fazer a política na maneira correta e trazer resultado, isso que a população merece. Muito bem, Éder, olha só, 1h08. Rominho sabe que, claro, durante seu segundo mandato também vamos fazer convites para a gente poder debater a cidade de Piquete aqui, que é um município, como você disse, né, por mais que é um município pequeno, mas ele tem aumentado a presença do seu nome nas discussões políticas e, é claro, as necessidades da própria população, que sempre são pauta aqui no nosso Atos no Rádio, no nosso Jornal Atos. Mas, claro, obrigado pela visita. E eu quero abrir um parênteses aqui, desculpe, Francisco, para transmitir a você um abraço da doutora Marilde, que é a proprietária aqui da Rádio Transvale, também da Mix, e ela me autorizou a te estender um convite, porque a Mix de Guaratinguetá também tem um jornalismo atuante de manhã, e ela quer agendar para que você também passe por lá, né? Para que você compartilhe também na Mix isso que você está fazendo aqui, né, de maneira espontânea, explicando, e isso aí é pedagógico às vezes, né? Tem muitos prefeitos começando, né? Nós estamos desejando todo o sucesso ao Gustavo Lucena, que está começando também numa situação semelhante à sua, só muda a proporção da cidade. Em Canas, o Lucena também vai ser convidado para passar por aqui, e eu acredito que é assim, né? Divulgar o que está acontecendo na região, né? A gente tem essa peculiaridade, né, Francisco? Cidades muito próximas, né? Com característica idêntica, com pessoas conhecidas. E a política é bom quando faz entre amigos, entre conhecidos, né? E é prazeroso, olhando o resultado da eleição, você pega o Kleber em Cruzeiro, um cara bacana, você pega o Breno, Cachoeira, você pega o Gustavo em Canas,
Você pega essas lideranças, o Zeca em Lagoinha, o Zé Louquinho mais experiente em Aparecida, mas assim, eu acho que quando tiver a primeira reunião da Anvale ali vai ser muito divertido. E eu já vou tentar começar a fazer o pé de meia aí para tentar pegar a presidência da Anvale. Vamos ver se esses amigos vai nos fortalecer. E por que não? Não, é brincadeira, senão o Ortiz vai ficar louco lá em Taubaté. Não fica não. Ele vai ter muito trabalho lá em Taubaté. Inclusive na conclusão do segundo turno, né? Exato. Muito bem, muito obrigado, Romildo. Sua participação aqui, estamos sempre às ordens, como fomos parceiros nesse seu primeiro mandato, queremos continuar. O Atos é um jornal que procura se manter em todas as plataformas e prestar um bom serviço. A gente também tenta a excelência. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui, parabenizar vocês pela audiência, né? E nós temos um patrimônio, são os nossos ouvintes. Né? Patrimônio tombado. Até os críticos, né? Nos acompanha a propósito. Faz parte. Mas é isso. É isso aí. Tamo junto.